Olá, amigos. É sempre uma grande alegria poder meditar com vocês nos ensinos da Palavra de Deus. E eu quero aproveitar para pedir que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também faça sua inscrição em nosso canal no YouTube. O estudo que quero compartilhar com você é sobre a importância de viver uma vida com Jesus. Em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 12, está escrito: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você já ouviu falar no ditado que diz que o crime não compensa? Já ouviu? Pois bem, o crime não compensa mesmo. Na lei de Deus, o 6º mandamento diz: não matarás. E analisando bem esse assunto, e de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, podemos dizer que é muito apropriado e também é muito didático dizer que o pecado não compensa. Sabe, amigos, Deus nos ensina através da sua palavra que não é somente o crime que não compensa, mas não compensa qualquer ato pecaminoso que venhamos a praticar, porque a desobediência a qualquer um dos mandamentos de Deus traz sérias consequências para a vida da pessoa. A Bíblia diz que qualquer pecado que se cometa diante de Deus e diante dos homens mancha o caráter e leva a pessoa a perder a vida eterna. Em Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte. E a morte que esse texto se refere é a morte eterna. Isso é uma prova de que o pecado não compensa. Quantas vezes, por causa de uma hora, ou quem sabe até mesmo alguns minutos, nos prazeres do pecado, as pessoas pagam caro demais. E eu digo que pagam caro demais porque muitas vezes a pessoa destrói a sua família por causa de um ato pecaminoso. Quantos casamentos são desfeitos? Quantas pessoas perdem o emprego? E por que não dizer que muitas pessoas perdem a sua própria vida, perdem a reputação moral e, acima de tudo, perdem a vida eterna. Sabe, amigos, o pecado é tão sério, é tão desastroso, que muitos sonhos são desfeitos tão somente porque alguém resolveu dar um oi para o pecado. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram que o pecado não compensa. Você já prestou atenção na história de Adão e Eva? Eles foram criados sem pecado para viverem felizes para sempre no paraíso. Mas a felicidade de Adão e Eva estava condicionado à obediência a Deus. E nos diz o relato bíblico que por causa de um estilo de vida fascinante oferecido pelo inimigo, de uma hora para outra eles perderam tudo. Eles tiraram Deus da vida e foram expulsos do jardim do Éden, do paraíso. E tudo aconteceu porque eles escolheram um estilo de vida onde Deus não fazia parte. Uma outra história que chama a nossa atenção, que está registrada na Palavra de Deus, é o caso dos irmãos Esaú e Jacó. Está relatada essa história no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 29 ao 34. Esaú, ao chegar em casa, morrendo de fome, muito cansado, ele encontrou o seu irmão comendo uma comida muito saborosa, muito apetitosa. E ele, como estava com muita fome, pediu um pouco da comida. E Jacó, usando toda a sua astúcia, propôs ao irmão que lhe vendesse a primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida. Esaú não pensou duas vezes, já que ele iria morrer mesmo de fome, então ele aceitou fazer a troca da sua primogenitura por um prato de comida. E você sabe o que significava desprezar a primogenitura naquele tempo?
Sabe, meus amigos, a Bíblia nos diz que a pessoa que desprezava a sua primogenitura estava desprezando as grandes bênçãos de Deus na vida. E foi isso que Esaú fez. Rejeitou as bênçãos de Deus ao trocar a sua primogenitura, ou seja, o direito da sua primogenitura, por um prato de comida. Será que hoje as pessoas também fazem isso? E nós sabemos a história do que aconteceu mais tarde. Quando o pai de Jacó e Esaú estava já velhinho, não enxergando mais, Jacó se fez passar pelo seu irmão Esaú e recebeu a bênção da primogenitura, que era destinada a Esaú. Dessa forma, então, enganando seu pai, ele recebeu a bênção que era do seu irmão. E nós sabemos a história. Quando o irmão chegou em casa e ficou sabendo dessa trama toda, foi uma briga em família, Jacó teve que fugir de casa e foi um sofrimento muito grande. Tudo porque Esaú não deu valor à sua primogenitura. E hoje, meus queridos amigos, muitas pessoas, por incrível que pareça, estão trocando as bênçãos de Deus também por um prato de comida, trocando as bênçãos de Deus por dinheiro, por prazeres momentâneos, e as pessoas não pensam nas consequências futuras. Jesus vai voltar em breve, e todos aqueles que rejeitaram as bênçãos de Deus irão, como diz a Bíblia, chorar amargamente. Haverá choro e ranger de dentes, porque as pessoas trocaram as bênçãos de Deus por momentos passageiros de prazeres do pecado. Por isso, o pecado não compensa. Eu quero te fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder essa pergunta. Será que hoje é possível alguém trocar as grandes bênçãos de Deus por comida, bebida, dinheiro ou qualquer coisa material? Sim, é possível. Sabe por que é possível, meus amigos? Porque sem Deus, o ser humano torna-se escravo das suas paixões e dos desejos da natureza pecaminosa. Sem Deus, nós somos tentados a todo momento a trocar as bênçãos de Deus pelos prazeres ilusórios do pecado. Como pecadores, nós estamos condenados à morte eterna. Mas, meus amigos, não é preciso morrer à morte eterna, porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos viver para sempre. E o que é que nós temos que fazer agora para herdarmos a vida eterna? Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E na carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, Paulo nos diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. Sabe, amigos, de acordo com essas palavras, quando o pecador aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele tem a garantia da vida eterna. E quando Jesus voltar, todos os salvos irão viver eternamente. Os que morreram ressuscitarão para nunca mais morrerem. Os que estiverem vivos quando Cristo voltar não passarão pela morte. Todos receberão o direito da vida eterna. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal? Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, faça-o agora. Aceita Jesus agora, para que quando Jesus voltar, você desfrute o direito e tome posse da vida eterna definitivamente, para morar no céu com Jesus para todo sempre. Eu aceitei a Jesus no meu coração e você também quer aceitá-lo agora? Se o seu desejo é aceitar a Jesus, eu quero orar por você agora. Então, reverentemente, aí onde você está, basta você fechar os olhos, se você puder, se você estiver num lugar que possa fechar os olhos. Então, vamos orar a Deus. Nosso Deus amado, querido Pai Celestial, Senhor, agradecemos pela vida,
Agradecemos pela esperança que nós temos em nosso coração da vida eterna em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pagou o preço ao morrer na cruz do Calvário, nos dando direito à vida eterna. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas sabemos também que a vida eterna está em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Nós aceitamos a Jesus na nossa vida. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que decidiu nesta hora seguir a Jesus Cristo e aceitar Jesus como Salvador pessoal. Por favor, Senhor, abençoa a nossa vida. Toma conta de tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. Nos consagramos a Ti para vivermos para o Senhor, porque quando Cristo voltar, nós queremos morar no céu para sempre com Ele. Então, aceita a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém.